pode dar um baile na gente, né? Então, hoje eu trouxe para a gente refletir um pouco sobre o ato de valorizar a vida. Valorizar, então, é a gente dar valor, né? A gente atribuir a importância à nossa vida enquanto encarnados, né? Sabendo que do lado de lá a gente tem uma filinha de espera que gostaria de estar aqui no nosso lugar, aproveitando essa oportunidade de escola, de hospital, de tudo que a Terra representa para nós espíritos, né? Para a gente poder se melhorar através dessa experiência terrena. E aí a vida, né? A gente, sob o ponto de vista de ciência, a gente pensa, né, em contrário de morte, né? Mas a gente sabe que enquanto espíritos somos eternos, né? Não encerramos a nossa jornada. A gente encerra a jornada terrena, né? Para continuar em outros planos. Mas tem gente que vem na vida e só vive, né? É uma vida de somente, né? Não dá valor, não se aprimora, não tem ganhos, né? Não evolui, né? Estaciona e não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente deve fazer. A gente tem que aproveitar cada oportunidade que a gente tem, vai para o nosso melhoramento, né? Então, temos sempre que refletir sobre isso. Então, esse valorizar a vida que eu vou falar é sobre a encarnação, né? Mas a gente entende que somos eternos, né? Na pergunta, então, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente está aqui? A gente está aqui para a gente chegar à perfeição e também para a gente suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, todos nós podemos colaborar com os objetivos do nosso Pai Criador, para que a gente crie um mundo melhor, para que o nosso planeta evolua também. E ele só vai evoluir à medida que nós também evoluamos, né? Não é algo separado. Então, o nosso objetivo é se aprimorar, né? Chegar a essa perfeição. E aí, na pergunta, né? Nessa mesma pergunta, né? Qual é o objetivo da encarnação? Ele fala que Deus impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns vai ser através de expiação, para outros através de missão. Então a gente sabe que no Espiritismo a gente tem essas três condições ali que a gente pode experimentar na Terra. Na expiação é a gente sentir na pele aquele mal que a gente causou em outras vidas para os nossos, né, para o nosso próximo. Então a gente vai sofrer aí algumas dificuldades por essa questão, né, para a gente expiar aquilo que a gente não fez de bom. Como prova, a gente vai, né, como o nome mesmo diz, uma prova. É para a gente comprovar se a gente aprendeu aquele ensino que a gente devia. Né? Então, às vezes, não necessariamente a gente está espiando quando sofre uma dificuldade. Às vezes, a gente se coloca nessa condição para justamente a gente aprender. Se a gente aprendeu um ensinamento de bondade, de desapego, de paciência, né? Todas as virtudes que a gente almeja, a gente pode estar provando se a gente realmente aprendeu. E pode ser também uma missão, que é uma escolha, né, que o Espírito faz, que não está relacionada a essas necessidades de aprendizado, mas é algo que ele quer realizar alguma tarefa e ajudar, então, ao Criador, né, no nosso propósito de estar aqui. Então, quando a gente contribui para a obra da criação, em cada mundo, o Espírito ele é um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto sobre o ponto de vista, as ordens de Deus, né? Então, Deus, ele deseja de cada um de nós alguma parcela de contribuição, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente está participando dessa harmonia do universo, contribuindo para que o universo permaneça em harmonia. E assim a gente está contribuindo, né, concorrendo, então, para que essa obra geral, né, quando a gente faz isso, a gente também está se adiantando, né? A gente, através dessas experiências, a gente se adianta também.
isso, né? Então, né, sabendo então que os nossos objetivos na vida terrena são esses, a gente não tem como esperar que a gente vai vir aqui a passeio, só ter coisas boas, não ter nenhumas dificuldades. Porque a gente viu ali que faz parte do nosso aprendizado, das nossas necessidades, passar por algumas dificuldades, né? E essas dificuldades estão muito relacionadas a como a gente observa isso, como a gente interpreta esse sofrimento. Para uns vai ser algo extremo, para outros nem tanto, né? Mas a gente sabe que a vida não vai ser esse mar de rosas que a gente gostaria que fosse sempre. Ainda não estamos num mundo feliz para ter essa experiência. Então a gente ainda, né, vai passar por dificuldades. E aí, na pergunta 944, Kardec pergunta se o homem tem direito de dispor da sua vida, né? E aí os espíritos respondem que não, claro, né? Só Deus tem esse direito, somente Deus que pode, que decide, que define qual é o nosso término de jornada aqui, né? Então, o suicídio voluntário, ele vai ser uma transgressão da lei divina. Então a gente não tem como a gente falar sobre valorização da vida, infelizmente, sem considerar esse aspecto. Porque quando uma pessoa tira a própria vida, ela transgride então a lei de Deus que nos é ensinado, né, pelo Espírito de verdade, que a gente não tem esse direito, que esse ponto final só quem dá é Deus. E também, só que infelizmente no mundo nosso, esse número é cada vez maior, né? Não é algo que cada um de nós aqui, se a gente pensar, né, ou às vezes muito próximo de nós, a gente conhece alguém que passou por essa experiência, né? Ou muitos de nós podemos ter passado por momentos na vida em que nos fez ter esses pensamentos, né, de querer encerrar essa vida por alguma grande dificuldade que a gente tenha sentido. Mas aí então a gente já sabe que a gente não tem esse direito, né? Não está nas nossas mãos essa decisão. E aí, na pergunta 953, também a gente hoje tem muitos debates acerca da eutanásia no mundo, né, com relação a pessoas que estejam no fim da vida, numa situação difícil já, ou com um problema muito grave, né, e muitos debates ainda permeiam o nosso mundo para discutir isso, se teria direito, né, se há uma lei que poderia dar direito a essa pessoa fazer esse ato. Mas aí Kardec também fez essa pergunta, né? Quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada de se abreviar alguns instantes dos seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte, né? Considerando assim que a pessoa já tivesse no fim, né, da sua vida, né, com uma doença já em estágio avançado, né, que realmente não tivesse muita expectativa. E aí os espíritos respondem que é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? Como que a gente sabe que está chegando a hora? A gente não sabe, ninguém vem com essa data marcada para saber, eu já estou no término da existência. Então, a gente não sabe de nada, na verdade, né? E a gente também sabe e conhece na doutrina espírita que aquela situação difícil, ela tem uma necessidade para cada um de nós, né? Então, quando a gente quer terminar com essa situação difícil, é porque a gente não está, na verdade, se resignando a esses desígnios de Deus, né? Então, a gente não tem esse direito, né, de realmente querer, né, colocar fim à nossa existência, seja em qualquer condição, né? E aí, da onde que nasce, então, o desgosto da vida, né? Por ser motivos plausíveis, né, que algumas pessoas
possam ter, né? E que isso se apodera de certos indivíduos. Essa é a pergunta que Kardec fez também. Considerando que, às vezes, né, muitos de nós, aqui na Terra, a gente se vê em umas situações assim que a gente nem sabe porquê, mas a gente perde a vontade de viver, né? Isso acontece e aí a gente não tem um motivo, às vezes. Muitas vezes tem, né, várias condições ali que levam aquela pessoa a ir para esse sentimento de perder a vontade de viver. Mas às vezes não tem um motivo aparente. Mas mesmo assim ela experimenta uma realidade assim. E aí os espíritos respondem que é um efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Mas a gente, claro que a psicologia hoje, ela estuda cada vez mais esses fenômenos que afetam, né, a mente do ser humano e que levam muitas vezes as pessoas a uma doença que é extremamente conhecida no mundo, né, que é a depressão, né? E então tem algumas causas que levam à depressão, mas outras vezes não se consegue se atribuir. E aí a gente lembra que a gente não é um espírito de uma vida só. Então, muitas vezes esses motivos não estão aqui nessa vida presente, já estão no nosso, né, carregar de outros momentos e que se manifestam através dessa tristeza profunda numa vida presente. Né? Então, tudo isso é muito... A gente tem que considerar todo esse nosso conhecimento acerca de vidas pregressas e saber que as causas, às vezes, não estão ali, né? Mas é claro que a gente sabe que a ociosidade, né? Então, todo aquele que se coloca sem uma motivação na vida, né? Ou por falta de fé, mesmo que se afasta totalmente desse lado tão importante que é a religiosidade, não necessariamente uma religião, mas cada vez mais a medicina também já comprova isso, que a gente precisa ter uma fé, né? Acreditar numa força maior, numa continuidade transcendental, né? Porque isso faz bem ao ser humano. E muitas vezes da saciedade, na saciedade porque a gente busca muito o ter, né? Satisfazer as nossas necessidades materiais, mas às vezes a nossa necessidade muitas vezes não é a material, né? A material existe em algumas situações, mas a nossa necessidade é muito além disso. E às vezes a gente quer se saciar através de coisas que não vão realmente nos satisfazer, né, internamente. Então a depressão, né? Em todo o mundo estima-se que tem mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem com essa doença. E a depressão, então, hoje ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Então, muitas vezes as pessoas deixam de poder realmente trabalhar porque estão doentes, né? Essa doença tão difícil de ser tratada porque muitas vezes só se trata sobre um ponto de vista que não é o completo, né? Então, muitas vezes a pessoa vai passar anos e anos e não consegue sair daquela situação de depressão. As mulheres são mais afetadas que os homens, né? Fiquei preocupada com isso, não gostei, né? Mas estamos sempre em busca de não nos deixar chegar numa condição de que não consigamos mais sair, né? Então, os sinais da depressão: pensamentos ruins, persistentes, falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades, alteração de peso não intencional, dormir muito ou dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva, pensamentos suicidas. Tudo isso são sinais, né, de que a pessoa está então com essa doença, né? E as causas que atribuídas, né, do ponto de vista da ciência terrena são problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes, traumas, fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e drogas. Mas a depressão, então, né, ela na verdade pode ser resultado de vidas passadas, né? De problemas lá atrás que a gente trouxe, então, para essa existência, né? Aqueles conflitos que a gente tem dentro de nós e que possivelmente não foram nada trabalhados, né? E daí se manifestam através desse sentimento, nessa vida presente.
E aí, muitas vezes, chega num ponto que a pessoa, né, começa a ter os pensamentos suicidas, começa a ter essa tristeza profunda e ela realmente não consegue, né, se desvencilhar disso e acaba tirando a própria vida, né? E por que isso acontece, né? Por que chega no extremo assim? Será que tem como a gente sempre saber por que isso aconteceu? Então, a pessoa que está, né, que acaba cometendo esses atos, o que ela deseja é realmente acabar com o sofrimento, né? Ninguém faz isso, né, por ter nenhuma razão. Então, ela é uma pessoa que está em sofrimento profundo, né? Mesmo que ela não consiga admitir para ela uma causa, mas ela se sente extremamente com dor, né? Uma dor emocional que acaba muitas vezes levando a cometer esse ato, né? Às vezes, muitas vezes também ela tem um desejo porque, né, não conseguiu trabalhar o desapego e de repente na vida presente ela teve a perda de um ente muito querido dela, né? E às vezes ela não consegue superar essa perda, né? Porque a gente sabe que perder, a gente não perdeu ninguém, né? Só houve uma modificação de lados da vida. Mas às vezes isso é algo difícil para ela e realmente ela também começa a ter esse desejo, né? De querer ir embora, né? Não continuar na vida. Também porque muitas vezes quer causar o sofrimento para alguém como uma espécie de vingança, né? Então essas pessoas, elas estão extremamente perturbadas no emocional dela e aí criam essa realidade de que com esse ato elas vão ferir a outra pessoa, porque a outra pessoa vai se sentir culpada por ela ter feito isso, né? Então também passa por esse tipo de sentimento. E acho que pulei demais aí. E aí o Kardec também na questão 953, na verdade nessa parte do Livro dos Espíritos, ele trata especificamente sobre o suicídio, né? E quais em geral que são em relação ao estado do espírito as consequências para ele. Então quando ele realmente comete o suicídio, ele não vai ter uma pena determinada, né? Então, cometer o suicídio vai passar 1000 anos sofrendo. Não existe isso, né? O sofrimento, ele vai ser correspondente sempre à causa que produziu no fim da vida, né? Então, se a gente, dependendo da forma como a pessoa acabou cometendo esse ato, isso vai se manifestar em sofrimento correspondente nessa questão, né? Kardec também coloca que os espíritos respondem, né, que é indiscutível que ele vai passar por um desapontamento, porque nada daquilo que ele pretendia com o ato ele vai conseguir, né? Muito pelo contrário, ele vai piorar a situação de sofrimento que ele se encontrava. Foi relatado ali que alguns espiam a falta imediatamente, no sentido de que assim que o espírito chega, né, ele se desliga, né, da vida presente, ele já começa a sofrer, né? E outros eles em nova existência que vai ser pior do que aquela cujo curso ele interrompeu. Então, no livro Memórias de um Suicida, né, que é uma das referências sobre o tema na literatura espírita, o espírito ele tira a própria vida porque ele fica cego, né? Ele é um escritor e fica cego. E aí, no preparo da próxima vida, ele já sabe, já tem ciência de que ele vai ter que retomar essa questão da cegueira, né? Porque já era uma necessidade para ele. Não ficou cego por acaso, né? Tudo tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, infelizmente, ele teria que retomar, né, essa interrupção que ele fez numa condição que se torna normalmente mais difícil, né? Principalmente se a gente não consegue compreender e se arrepender daquilo que a gente cometeu, né?
E aí e também é relatado a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, né? Então a gente vai ter mais dificuldade para fazer esse desligamento, né? Que a gente sabe que já não é um processo tão simples, né? Só para os espíritos que são realmente conseguem ser totalmente desapegados da matéria, totalmente desapegados da condição que estamos aqui. Esse desprendimento é mais fácil, mas quando a gente interrompe a vida, esse desprendimento, esse desligamento se torna mais ainda difícil, né? Porque a gente estava com a carga vital total ainda, total não, né? Mas assim, a gente estava com uma carga vital grande, porque a gente estava ainda não com expectativa de logo partir. Então, né, por isso que é difícil esse desligamento. E aí, quando a pessoa que tira a vida, ela se depara que ela vai continuar existindo, né? Então, não vai terminar o sofrimento dela, porque ela permanece, vai continuar, né, em sofrimento, não só por aquilo que ela já sofria aqui, mas por mais essa condição de agravamento que ela, né, por ela ter infringido essa lei, né? Ela não vai para perto do ente querido, desencarnado, que às vezes ela gostaria de estar, e muitas vezes, se ela vai nessa condição de perturbação, e o ente que ela gostaria de se aproximar, já não está nessa mesma condição de necessidade de sofrimento, né? Então ela não vai se juntar a esse ente que partiu, né? Para o outro plano. Ela também vai acabar causando sofrimento a mais pessoas, né? A mãe, o pai, né? Todos aqueles que gostam dessa pessoa vão estar em sofrimento com ela, com essa partida, né? E isso ela também vai sentir, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que somos pensamento que nos alcançam, né? Então, todos aqueles que sofrem no plano por aqueles que partiram, né, não só na condição de suicídio, em qualquer condição, isso nos aproxima de alguma forma, né? E se for com essa vibração não boa, ele também vai sofrer mais ainda, né? E vai lesionar o perispírito, tendo essa necessidade de reparar aquilo que ocasionou, né? Então, houve uma lesão no cérebro, numa próxima vida ela vai ter que reparar essa lesão, né? Então, tudo de acordo com aquilo que ela causou. Mas aí, e quando aconteceu o suicídio, né? Será que está tudo perdido, né? Então, durante muito tempo, eu acredito que ainda permanece isso em algumas religiões, a pessoa que comete esse ato, ela não tem o padre, né, não pode ir lá dar extrema-unção, né, se considerava dessa forma, porque ela já estaria condenada, né, por ter cometido esse ato. Mas a gente sabe que não é assim, né, graças à bondade de Deus, não é dessa forma. Há esperança, inclusive para aqueles, né, para essa situação que é grave, mas Deus é misericordioso em extremo, né, e vai nos dar sempre uma chance de reparar. E esse sofrimento, que infelizmente ele vai, né, a pessoa que comete o suicídio, ela vai experimentar, mas não vai ser um sofrimento eterno, né? Ela vai ter a chance de reparar, de se arrepender, de ser resgatado, de receber ensinos para que ela tenha uma outra oportunidade de reparação, né? Porque nós não vamos ter términos, né, na nossa vida. E aí a gente tem que ter a nossa rede, né, poder ser capaz de dar essa rede de auxílio em favor dos nossos irmãos suicidas, porque eles vão precisar, né? Então, uma das coisas que todos nós podemos fazer é enviar preces para os nossos irmãos que passaram por essa situação. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo da coletânea de preces, tem um item que é justamente por um suicida. E nessa explicação, né, porque esse capítulo ele tem a finalidade de aquele que tem dificuldade de orar, né, ter algumas possibilidades ali
deixado pelos espíritos como exemplos do que a gente pode, através da prece, atingir, né? Como que a gente pode ajudar. E nesse exemplo, essa prece, ela é endereçada primeiramente a Deus, para que Ele de misericórdia possa ajudar esse irmão, depois aos nossos anjos de guarda e ao anjo de guarda desse espírito, que ele também possa ser, né, auxiliado, e também a ele, né, direcionando para que ele consiga ter o arrependimento e consiga, né, ser ajudado quando ele se encontra, né, nessa condição. Então, é sempre válido a gente ter essa prece, né? Mas é importante também a gente pensar que, dependendo da nossa proximidade com esse espírito, que a gente esteja em condição de auxiliar ele, né? Porque muitas vezes a gente está ainda em situação de perturbação, porque a gente muitas vezes se sente culpado, né? Por não ter ajudado aquele irmão que era do nosso caminho ali, acabou cometendo aquele ato e a gente não conseguiu ajudar, né? Às vezes a gente tem esse sentimento de culpa. Não deve, né? Mas a gente às vezes tem. Então, muitas vezes a gente não está em situação de tranquilidade para poder ter essa conversa direta com esse espírito sem o prejudicar, né? Então, por isso que esse familiar, o melhor que ele pode fazer é pedir auxílio aos irmãos de luz para que possam auxiliar, né, esse irmãozinho em dificuldade. Então, a gente, né, tem que ter esse pensamento que se a gente, às vezes, né, muitas vezes a gente vai começar a lembrar dele e isso vai trazer mais tristeza para nós, né? A gente vai lembrar, de repente, de como que foi, né? E tudo isso vai fazer com que ele experimente um sofrimento, né? Então, não é bom que a gente haja dessa forma. Então, que a gente procure fazer essas preces sempre endereçadas a quem possa ajudar, né? Então, se a gente não tiver em tranquilidade para fazer isso, a nossa prece, então a gente peça sempre auxílio a quem pode nos auxiliar, que é o nosso anjo da guarda e o anjo da guarda do nosso irmãozinho também. E aí a gente também, no livro do Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, a gente é falado então sobre o resgate dos irmãos que estão lá, né, na região de sofrimento, umbralinas, né, passando por aqueles sofrimentos após, né, eles terem cometido suicídio. Mas aí ele narra muito bem as experiências em que os servos de Maria vão resgatar esses irmãos, né? Então, que isso nos acalma o coração de saber que eles vão ser ajudados também, né? Então, a gente pensa, né? A gente fica muito entristecido quando a gente sabe que aconteceu isso, mas a gente não precisa achar que, né, que não há saída para esse irmão, né? Então, os servos de Maria, né, estão lá para auxiliar aqueles que já estiverem em condições, né? E essas condições passam primeiramente pelo arrependimento, né? Então, aquele irmão que já começa a se arrepender daquele ato cometido, ele tem aquela chance de ser resgatado e aí iniciar o seu processo de melhoramento e o seu processo de reaprendizado, de equilíbrio, né? Então, mas é claro que a gente vai se sentir mais feliz se a gente conseguir realmente ajudar aqueles que começam a mostrar algum sinal de que não estão bem, né? Então, para a gente reconhecer um irmão que está pensando em suicídio, a gente precisa estar em observação a todos aqueles que estão à nossa volta, porque o comportamento vai nos dar sinal. Mas isso nem sempre vai ser claro, muitas vezes não vai ter sinal nenhum. E aí a gente vai se sentir culpado por isso, né? Muitas vezes uma mãe vai se sentir culpada. Eu nem vi que o meu filho estava transtornado, né? Não consegui perceber isso. Mas a gente muitas vezes não consegue mesmo visualizar esses sinais. Não é algo assim fácil, né? A gente pode perceber alguns indícios ali de que a pessoa vem passando por processos depressivos, mas muitas vezes não consegue. Então, e muitas vezes a gente não sabe como ajudar.
Porque às vezes eu já estou distante daquela pessoa, do meu filho, da minha filha, né, de quem for. Então, daí, nesse caso, eu tenho que saber acionar algum recurso, né? Então, levar ele, encaminhar para um tratamento, né? Para o psicólogo, para o psiquiatra, para quem pode ajudar, quem tem mais condições, né? Felizmente, a medicina, né, as ciências da saúde, elas estão cada vez mais se aprimorando nesse quesito e conseguindo ajudar, né? Então, porque justamente pelos números, né, é uma necessidade de atuação nesse sentido. A gente tem o auxílio espiritual também, que é necessário, porque é um irmão que começa a se colocar numa condição de sofrimento, de tristeza, ele com certeza está sendo visitado pelos irmãozinhos não felizes. Então a gente precisa atuar aí também, né? Porque ele não está sozinho, né? A gente, nenhum de nós está sozinho, né? Mas quando a gente abre uma brecha maior, é mais fácil da gente ser influenciado. Então a gente não deve nunca se culpar, né? Porque a culpa, ela adoece a nós e nos impede ainda de auxiliar, né? Então é um sentimento que a gente não deve carregar, né? Porque ninguém é responsável pelo ato do outro, né? Salvo se a gente realmente desejou e incentivou algo assim, mas aí a gente já está mais né, em perturbação ainda também, né? Então ninguém é responsável pelo que o outro faz, mas a gente, claro, se a gente puder ajudar, é válido, mas responsabilidade a gente não vai ter. E nesse mundo que a gente vive, né, todo mundo conectado com todo mundo, mas ninguém se conversa com ninguém, né? Aí tem um efeito que é o efeito contágio, o efeito Werther, né? O Goethe escreveu um livro, né, que estimulou no passado lá a prática do suicídio, contando uma história como se fosse algo bonito, e naquele tempo ele influenciou muita gente a cometer aquele ato, né? Então olha que situação que esse espírito se colocou, né? Ele ajudou a essa prática, né? Então aí sim, né? Ele tem a parcela de responsabilidade, né? E hoje a gente tem que cuidar muito com as crianças, com os jovens, porque o que eles estão vendo na internet a gente não sabe, a gente não consegue acompanhar, né? E aí a gente vê esses casos de baleia azul, outros desafios aí, que levam as crianças, né, os jovens a fazer atos que a gente fica chocado, né? Mas com certeza é falta de algo além da vida deles, né? Que os levam a se deixar perturbar por essas coisas, né? E aí a gente tem o atendimento fraterno, em todos os centros espíritas, em geral a gente vai ter, né, o oferecimento do atendimento fraterno, no centro espírita a gente tem. Então a gente se abrir, né, quando a gente perceber que a gente não está bem, a gente, né, deve conversar com outras pessoas, né. A gente tem o CVV, que é fundado em São Paulo em 1962, Centro de Valorização da Vida. É um serviço voluntário, gratuito, de apoio emocional, né, e prevenção do suicídio. Então, todas as pessoas que precisarem conversar têm essa possibilidade, ele é sigiloso, ele é anônimo, né, então é um canal importantíssimo para quem precisa. E aí o número é esse, o 188, né, e ele funciona ininterruptamente, né. E ele também oferece atendimento por chat, né? Quem às vezes não quer falar porque acha que alguém vai escutar, né? Às vezes prefere estar escrevendo, né? Eles têm também horários, diversos horários ali, onde a gente tem a possibilidade de conversar com alguém, né? Se tiver essa necessidade. Então, que a gente sempre acredite, então, nessa bondade do nosso Pai, com a certeza de que a gente vai ter sempre uma nova chance quando a gente faz alguma coisa errada. O primeiro passo é arrepender, né? Mas a gente vai ter uma nova chance. E que a gente possa, então, valorizar realmente a vida, porque se a gente tem a possibilidade de ver tantas coisas lindas, né? Esses 3 locais ali na nossa cidade, né? Maravilhosa, a gente tem a possibilidade, se a gente não consegue ver, né, a gente tem a possibilidade de abraçar, de sentir, a gente tem a possibilidade de sentir o cheiro da lavanda, a gente tem a possibilidade de experimentar coisas gostosas, né, há muita beleza no mundo,
que a gente não perca nunca essa estima por viver, né? Que é o que nos leva sempre a ter, né, tentar novas possibilidades para o nosso caminho. E a gente olhar a vida sempre pelos olhos do Cristo, com bondade, com alegria, com amor, que com certeza o nosso caminho se torna melhor. Esse tema, então, eu trago pelo Setembro Amarelo, né, que é o mês de valorização da vida. Ele é uma data para a gente, né, pensar sobre esse tema e que a gente, então, consiga sempre valorizar a vida que a gente tem, essa oportunidade de estarmos aqui, que a gente sempre consiga falar para nós mesmos: eu me amo, né? Eu gosto muito de mim, que bom que eu posso estar aqui, né? Que a gente se abrace muito, e gratidão que a gente tem a Deus por Ele nos conceder, então, a criação e a vida que a gente tem. Pode não ser perfeita, não é perfeita, né? Mas a gente tem aí a possibilidade de tornar ela sempre melhor. E que assim seja para todos nós. Se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição aí, fique à vontade. Vamos encerrar então. Quer vai comentar, Fernando? Então nós vamos, né, terminar então o nosso momento de exposição da noite e permanecer em sintonia com o nosso Pai Celestial, agradecendo a Ele por tudo que Ele nos concede, por todo o aprendizado que a gente tem recebido sempre, que o nosso mundo seja sempre melhor, que a gente possa, cada um de nós, ser instrumento dessa paz, dessa luz, que assim como esses girassóis que aqui a gente enfeita a casa, que a gente também possa se voltar para a luz do nosso Mestre querido, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abençoe sempre, que nos leve sempre pelo caminho da bondade, do amor, da felicidade, para que a gente possa sempre ser luz para junto de todos os nossos irmãos que nos convivem. Que assim seja. Graças a Deus.